A verdadeira desgraça na família de Lampião começou no dia 30 de abril de 1921. Dona Maria Lopes, a mãe de Virgulino Ferreira da Silva, o homem que viria a ser o rei do cangaço, faleceu de um infarto fulminante aos 48 anos de idade. Depois desse fato, a vida dos Ferreiras nunca mais foi a mesma. Tudo era desordens. José Ferreira, o chefe da família Ferreira, já não tinha mais ânimo para viajar, e os seus filhos estavam tristes pelo fim da mãe, e ficavam sempre ao lado do tio Antônio Matilde, que só falava em vingança. Quase todos da família trabalhavam, prestando serviço no curtume do finado Delmiro Gouveia. Antônio e Matilde só aceitavam viagens ali por perto, entre Pedra d'Água e Mata Grande, em burros que pertenciam ao próprio coronel. As viagens mais longas eram feitas por Zé Dantão, sozinho, nos poucos burros que ainda pertenciam a José Ferreira. Virgulino e os irmãos evitavam falar com o pai, para não ter que ouvir o mesmo sermão, os mesmos conselhos. O importante é viver, meus filhos, o resto Deus dá um jeito. Mais parecia um padre do que um sertanejo, dizia um dos filhos, porque a chama da vingança queimava todos os filhos de José Ferreira, porque a culpa do fim de Dona Maria Lopes era da polícia e principalmente do tenente José Lucena. Como tudo estava dando errado com a perseguição da polícia aos Ferreiras, que quase não trabalhavam mais, era o tempo todo fugindo da polícia. José Ferreira perdeu o gosto pela vida. O desânimo daquele homem corajoso era notório, estava estampado na cara do patriarca dos Ferreiras. José Ferreira se sentia no limite extremo do sofrimento e da humilhação. Voltou do enterro da esposa cabisbaixo e sem saber o que fazer. Não podia sair da fazenda Engenho, porque estava esperando por Zé Dantão, que tinha viajado com sua tropa de burros para a Bahia. Se desencontrassem, seria um transtorno a mais. Alguns filhos de José Ferreira foram para o brejo da Baixa Verde, em Pernambuco, aonde tinham parentes. José Ferreira e João iriam depois se juntar a eles. Desconfiado de que a polícia apareceria a qualquer momento atrás de seus filhos que já estavam no cangaço, José Ferreira vivia preocupado. A paz foi-se embora da família, desde a briga com Zé Saturnino. À noite, ele e João fechavam a casa e iam dormir no mato. Zé Dantão estava demorando muito a voltar, e então José Ferreira resolveu que seria melhor irem para outro lugar, e quando Zé Dantão voltasse da viagem, o senhor Fragoso o informaria como encontrá-lo. Então chegou a Matinha de Água Branca uma volante comandada pelo tenente José Lucena, à procura de criminosos. Na fazenda Chupeta, ao perguntarem se sabiam do paradeiro dos Ferreiras, um sertanejo disse que foram para a fazenda do coronel Zezé Abílio, de Bom Conselho. A volante seguiu na estrada para Mata Grande. Depois de Santa Cruz do Deserto, Zé Lucena encontrou um sujeito chamado Manuel Cipriano e lhe perguntou se ele tinha notícias de bandidos por ali. Então o homem, com muito medo da polícia, disse a verdade, que na fazenda Engenho dos Fragoso tinha um tal de José Ferreira, que tinha filhos cangaceiros. Naquele tempo, ou o cabra falava a verdade para a polícia, ou morria debaixo de cacete. Ah, se o coronel soubesse que indo atrás do pai de Virgulino Ferreira da Silva e o matando, estaria contribuindo para mandar para a cova mais de 2.000 militares e 300 cangaceiros. Se José Lucena soubesse disso, não faria o que fez.
Com certeza. Ao amanhecer no dia 18 de maio de 1921, a polícia chegou sem alardes na fazenda Engenho. Coincidentemente, aquele seria o último dia que José Ferreira dormiria por ali. Ia sair da fazenda Engenho. Já tinha até agradecido ao senhor Fragoso por tudo que ele fizera para diminuir o seu sofrimento e de sua família. José Ferreira tinha acabado de tirar leite de 3 vacas. Estava dando milho no alpendre da casa para os burros. João Ferreira, seu filho mais velho, foi ao pasto chamar outros animais. Foi então que a polícia chegou de supetão. Ninguém disse nada, nenhuma pergunta foi feita. Sobre as ordens do tenente Lucena, os soldados simplesmente cercaram a casa. Nesta estava José Ferreira e meteram fogo no pobre José Ferreira, que ainda conseguiu entrar na casa para se proteger. Os soldados o perseguiram, o agarraram e, sem nada dizerem, o executaram covardemente. Ao escutar os tiros, as pessoas que estavam na fazenda foram ver o que estava acontecendo. Na frente vinha o Fragoso, dono da fazenda, e seu irmão Zequinha. O tenente José Lucena, sem saber e sem perguntar quem eram aquelas pessoas, mandou abrir fogo, matando um e ferindo o outro. O morto era o senhor Fragoso. Sua esposa e uma das filhas que vinham pelo caminho também foram feridas. Como a terceira casa estava fechada, os soldados derrubaram a porta, e lá estava o filho do senhor Fragoso, e em seguida o mataram também. Depois de tanta covardia, os soldados saquearam a fazenda, levavam tudo que interessava e tinha algum valor, e depois de tanta desgraça, tacaram fogo nas 3 casas da fazenda. João, o filho mais velho de José Ferreira, estava no pasto procurando os burros, quando escutou os tiros e, sem saber o que estava acontecendo, se escondeu no mato. Mais tarde, depois de um profundo silêncio, foi se achegando aos poucos e viu tudo em chamas e corpos no chão. Foi uma cena que jamais esqueceria, disse João Ferreira. Ao ver o corpo de seu pai estirado no chão, ainda com uma espiga de milho seca na mão, chorou em cima do corpo do seu bom pai. Então, um morador da fazenda Engenho foi à Mata Grande avisar às autoridades o que tinha acontecido na fazenda Engenho. O subdelegado Maurício Vieira de Barros foi pessoalmente verificar o acontecido. E então mandou socorrer todos os feridos e cuidou do sepultamento dos finados. José Ferreira ainda era jovem, tinha 49 anos e foi enterrado ao lado de sua esposa, a dona Maria Lopes, no cemitério de Santa Cruz do Deserto. No sermão da missa dominical, o vigário de Água Branca, o padre Epifânio Moura, disse uma frase profética que se tornaria uma sombra mortal que assolaria o sertão. Disse que por causa daqueles crimes cometidos pela polícia, traria muita desgraça para o sertão. Quando souberam do acontecido, Virgulino e os irmãos mais velhos pegaram as moças e as crianças e foram para o local da tragédia. Chegaram ao engenho 3 ou 4 dias depois da tragédia. João ainda estava escondido no mato com medo da polícia e com seus irmãos seguiram direto para o cemitério. Virgulino estava calado, cara fechada, pensativo. O monstro da vingança estava nascendo em sua mente. Era o fim de um jovem sonhador que fazia artesanatos e música. Naquele momento, Virgulino deu lugar a Lampião. Diante da sepultura de seu pai e de sua mãe, enquanto as crianças choravam, Virgulino tirou o chapéu e rezou. Sabia que a sua vida e de sua família nunca mais seria a mesma.
todos estavam entrando em um caminho sem volta. E de repente, Virgulino começa a falar. Veja a que ponto nós chegou. Nós se mudamos 3 vezes para fugir das intrigas com os inimigos. E agora mataram o nosso pai. A única riqueza que restava. O coitado não tinha nem 50 anos. Um homem bom, vivia pela família, sempre carregando a honra em seu peito. Nunca teve um inimigo e foi matado pela polícia. Na minha cabeça é como se fosse a polícia que também matou a nossa mãe. Coitadinha, andava aperreada com essa vida de vai pra ali, vai pra acolá. Virgulino fez uma pausa e anunciou a assustadora decisão e disse: eu vou vingar meu pai. Homem nenhum nasceu para ser pisado e morto como um cachorro doido. Não quero que ninguém bote roupa de luta aqui. E não adianta chorar. Nós temos que agir. João, você vai levar as crianças para Pernambuco e cuide bem delas. Procura nossos parentes, os amigos de nosso pai, o coronel Chico Martins e o coronel Zezé Abílio. Antônio Livino, eu nem pergunto porque sei que eles vão com eu. Mas se quiser desistir, ainda dá tempo. Pode ir com João, as irmãs e as crianças. Eu perdi a esperança de ter uma vida de gente. Trabalhar, criar gado, tanger burro. Minha casa de hoje em diante vai ser o meu chapéu. Até hoje, só peguei no meu rifle para defender a minha família. Mas a partir de agora, vou ser cangaceiro. Já que a polícia quer assim, vai ser assim. Vou vingar o que fizeram com a minha família. Eu vou lutar até a morte. Se eu matar todos os soldados do mundo, ainda era pouco. E se eu pudesse, eu tocava fogo do estádio de Alagoas, tudinho. João, que estava com 19 anos de idade, foi com as irmãs e o pequeno Ezequiel para a casa de Pedro Porcino, irmão de Antônio e José Porcino, aonde passaram alguns dias. Como havia necessidade de maior apoio e segurança, João foi com as crianças procurar o coronel Chico Martins em Pau-Ferro, atual Itaíba, uma povoação acima de Mata Grande, mas já no estado de Pernambuco. O coronel ouviu atentamente a história contada por João e ficou sensibilizado. E então o autorizou a ocupar uma de suas casas, uma casa ao lado da igreja, embora tomasse todas as precauções possíveis para que a polícia não soubesse quem ele era. João teve de manter contato com alguns conhecidos, pois precisava ver Zé Dantão, que estava com a tropa de burros da sua família. Zé Dantão, amigo fiel dos Ferreiras, assim que soube do paradeiro de João, foi ao seu encontro. E João lhe contou que passou quase uma semana escondido em um serrote, perto de Santa Cruz do Deserto, passando fome e sede, com medo de ser morto pelas volantes. O coronel Chico Martins mandou que João Ferreira fosse procurar o seu cunhado, o coronel José Abílio de Albuquerque, conhecido como Zezé Abílio, chefe político de Bom Conselho de Papacaça, por considerar que ali estariam mais seguros. Então João, o mais velho dos Ferreiras e seus irmãos e irmãs, ficaram na fazenda Mata Verde do coronel José Abílio, mais de 2 anos. Quando iam para Bom Conselho, se escondiam na casa de Dona Biluca, a viúva do coronel Antônio Souto. Depois da morte de José Ferreira, Lampião foi com Antônio Ferreira, Livino e Antônio Rosa procurar Antônio Matilde para lhe participar da decisão tomada de vingar seu pai.
Antônio Matilde convocou o sobrinho, o Luiz Marinho, 2 rapazes dos Pocinos, Antônio e José, e os 3 irmãos, Benedito, Olímpio, Manuel e José, e um sujeito conhecido como recruta. Era ao todo 12 homens. Em algumas ocasiões se agrupavam a eles alguns cabras do coronel Zezé Abílio e membros da família Marcos, que estavam em guerra com os quirinos. O chefe do bando era Antônio Matilde, e por isso o grupo passou a ser chamado de Os Matildes. A prioridade número 1 era vingar a morte de José Ferreira, e o alvo principal era o tenente José Lucena, tido como responsável pelo assassinato de José Ferreira. Os novos cangaceiros levaram uma semana planejando a emboscada. Matilde convidou mais gente para o seu bando. José Lucena tinha ido a Jatobá de Tacaratu, em Pernambuco, para uma reunião com as autoridades daquele estado, a fim de combinarem ações simultâneas na divisa de Pernambuco com Alagoas. Na volta, Lucena passaria por Espírito Santo. Os cangaceiros resolveram tocaiar no meio do caminho, ao lado de um serrote, e para atrair a volante, eles deixaram de propósito rastros bem visíveis na estrada que vai de Espírito Santo para Mata Grande, e por onde passavam iam dizendo que estavam indo para Mata Grande. Ao chegarem à Fazenda Cruz, em Poço Redondo, na tarde do dia 19 de junho de 1921, passaram direto pela estrada em frente à casa de José Mandu. Deixaram a marca das alpercatas no solo arenoso. Porém, mais adiante, voltaram por dentro do mato e foram pedir a José Mandu para passarem a noite ali. Se arrancharam fora da casa, no alpendre, tendo como companheira a lua, e então eles observavam a estrada. Atrás da casa ficava o leito quase seco do rio Mochotó, margeado de frondosas caipiras e palmeiras. A noite fez um frio danado, ninguém conseguiu dormir pela madrugada do dia 20 de junho de 1921. A fim de esquentar o corpo em ação, Lampião foi com o grupo se entrincheirar atrás da cerca do curral, no outro lado da estrada. Antônio Ferreira foi com outro grupo e se esconderam numa barroca à direita de uma casa velha. Antônio Matilde e Elivino prostraram-se com os demais à esquerda de uma casa, atrás de umas moitas. A emboscada tinha um fim específico: matar José Lucena. Não interessava liquidar soldados. Isso seria um combate suicida. Mas se por acaso tombar um soldado ou macaco, como dizia Lampião, tudo bem. Esse foi o primeiro combate dos Ferreiras, liderados por Lampião, assumindo como cangaceiros. Mas havia um problema. Os cangaceiros não conheciam o tenente José Lucena, e tudo o que sabiam era que o tenente era um homem alto e costumava viajar à frente da coluna. Ao clareado do dia, a volante apontou na estrada. Era soldado que não acabava mais. Na verdade, não era uma volante, eram duas. A de José Lucena, com 80 homens puxando na frente, e um pouco mais atrás, a volante do tenente Anés Barreto, com cerca de 40 soldados. Os cangaceiros, seguindo o plano previamente traçado, concentraram praticamente todos os tiros no homem alto que vinha na frente da tropa. O tiroteio não demorou muito, pois os atacantes, quando tiveram certeza de que o alvo estaria morto, cessaram a luta e fugiram correndo, agachado por dentro do areal do rio Mochotó. Estavam todos xingando, gargalhando, latindo, rinchando e surrando feito animais, festejando o feito de terem eliminado o alvo, o tenente José Lucena.
Na verdade, foram abatidos 2 soldados. Um foi um tal de Garfanhaque. Os ferreiras estavam rindo à toa, de alma lavada, certos de que teriam eliminado um soldado qualquer e o responsável pela morte de seu pai, o tenente Lucena. Porém, foi enorme a sua frustração quando todos do grupo de cangaceiros souberam que o homem que ia na frente da coluna, alvejado com mais de 30 tiros, não era o tenente José Lucena. Este tinha se atrasado e quem morreu foi um soldado compridão chamado Felipe da Silva, que vinha na frente. Lampião se lamentava, mordendo os beiços. Não pode ser, não pode ser, dizia, inconformado. Lampião fez mais ataques com a mesma intenção e então, covardemente, José Lucena pediu transferência para a capital de Alagoas, percebendo que dia menos dia acabaria morto por Lampião. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal, porque eu fui!